Atenção para essa decisão que acabou de sair no STF. É isso mesmo. Tendo em vista o nosso compromisso com informações verificadas, eu trouxe diretamente o voto e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, lembrando que os outros ministros acompanharam o Alexandre de Moraes, tá certo, pessoal? Então, tudo que eu peço é que você se inscreva nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, na linha de frente contra as injustiças do INSS. E se você quer se manter bem informado, então se inscreva e ative as notificações. Clica no sininho quando você se inscrever, que sempre que sair qualquer notícia, qualquer decisão, você já vai ser avisado em primeira mão. Tá certo, meus amigos? Então, no vídeo de hoje eu vou direto aqui para o voto, para a decisão, para a explicação da decisão, porque não adianta mandar o trabalhador, o aposentado, ler um processo cheio de juridiquês, não é verdade? Então começa aqui com o senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, e preliminares, né? Inicialmente ele superou a preliminar de ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme suscitado pela Advocacia Geral da União. Embora essa Suprema Corte tenha afirmado em outra oportunidade a inexistência da repercussão geral da questão ora debatida, ele disse que o controle direto de constitucionalidade precede o controle difuso, não obstando o ajuizamento da ação direta, o curso do julgamento do recurso extraordinário, ainda que este seja caracterizado pelo caráter vinculativo da sistemática da repercussão geral. Então, se a eficácia do provimento na via abstrata não vincula os julgamentos futuros do STF em controle concentrado, é certo que a decisão em repercussão geral também não. Você vai entender, porque no caso, uma eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de maneira direta, uma vez que a alegada ausência de base legal que sustente a sanção sumular ao empregador é uma razão suficiente para, por si só, fundamentar o pedido formulado, amparado que é na alegada violação aos preceitos fundamentais da legalidade e separação dos poderes. Então ele afastou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Procurador-Geral da República. Olha só, aqui ele tá tratando de uma preliminar, né, dizendo que quem entrou com a ação não poderia entrar com essa ação, mas isso aqui realmente é cheio de juridiquês, é uma questão pertinente, mas vamos para o mérito, né? Vamos para o que interessa, o que realmente foi decidido. E atenção, pessoal, ele decidiu aqui, né? Ele transcreveu primeiramente os dispositivos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que mais interessam à solução dessa controvérsia. Então a CLT, ela trata aqui das férias, né? E o artigo 134 diz o seguinte: as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Agora, muita atenção, porque sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, uma coisa é o período aquisitivo, é você trabalhar 12 meses e aí você adquire o direito às férias remuneradas. Só que, e se o empregador, o patrão, ele pode escolher qual período você vai tirar suas férias, desde que seja dentro do prazo legal. E aí, e se essas férias forem concedidas, né? Tem gente que, por exemplo, eu trabalhei 2 anos sem tirar férias. Já está errado, porque é 1 ano para adquirir o direito e mais o outro ano é o período concessivo, é o período que tem que ser concedido as férias. Então, sempre que as férias forem concedidas após esse prazo, o empregador vai pagar em dobro as férias. E mais, vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar uma reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. E a sentença vai combinar uma pena diária de 5% do salário mínimo, 5% por dia devida ao empregado, até que seja cumprida. Então o patrão já coloca de férias o quanto antes para não ficar pagando aí 5% do salário mínimo por dia, não é verdade? Muito bem.
E atenção para o artigo 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. O que isso quer dizer? Que o patrão tem que pagar as férias para o empregado até 2 dias antes dele poder tirar as férias. Por quê? Para ele justamente usufruir das férias. Não adianta colocar o empregado de férias sem dinheiro, não é verdade? As férias são remuneradas e a remuneração deve ser paga em até 2 dias antes. Agora, o que acontece, pessoal? A súmula 450 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, estabelece que o pagamento das férias em dobro é uma sanção legalmente prevista para a concessão das férias de forma extemporânea, fora do prazo, né? Então, a súmula, ela dizia também que para que seja aplicado para a hipótese em que o empregador efetua o pagamento das férias fora do prazo legal, ainda que o período concessivo seja deferido em momento apropriado. Olha o que diz a súmula 450 do TST. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, qual que é a grande discussão? A CLT diz que as férias serão pagas em dobro quando não forem concedidas no tempo correto. E a súmula do TST diz que as férias serão pagas em dobro quando não houver o pagamento na data correta. O enunciado sumular, ou seja, da súmula, né, foi fruto da conversão da Orientação Jurisprudencial 386, cujo lastro jurisprudencial foi desenvolvido a partir da interpretação das férias como obrigação complexa a cargo do empregador, notadamente em face dos objetivos subjacentes ao descanso laboral. Então, incumbido de duplo encargo, o empregador passou a ser penalizado por analogia pela inadimplência de uma obrigação, que é pagar as férias, com a sanção, com a penalidade prevista para o descumprimento de outra obrigação, que seria conceder as férias no tempo correto, uma vez que ambas revelavam-se indispensáveis para a efetiva fruição do afastamento do empregado. Por quê? Não adianta colocar o empregado de férias sem dinheiro, né? Então, também não adianta colocar o empregado de férias no período incorreto. Então, tem que conceder as férias no período correto, por mais que seja o empregador que escolha, e também tem que pagar as férias até 2 dias antes. Só que aí, né, ele citou um acórdão de relatoria da Rosa Weber quando ela ainda atuava no TST, Tribunal Superior do Trabalho. E ela falou o seguinte: olha, embargos em recurso de revista, publicação do acórdão embargado anterior à vigência da lei, férias desfrutadas na época própria, pagamento fora do prazo, possibilidade de aplicação analógica do artigo 137 da CLT. Na esteira do entendimento prevalecente no âmbito desta Corte, em se tratando de férias remuneradas fora do prazo previsto no artigo 145 da CLT, aplica-se analogicamente o disposto no artigo 137 do mesmo diploma, devendo ser pagas em dobro, porquanto frustrada a finalidade do Instituto. Olha aí, pessoal. Por quê? Para que ele possa, né, desenvolver o seu equilíbrio físico, emocional e mental no período de férias, e que depende dessa disponibilidade econômica, depende do pagamento das férias no período correto. Então a Rosa Weber aí com uma visão muito humanista, uma visão que defende os direitos do trabalhador e do aposentado. E a Rosa Weber, adivinha, pessoal, vai ser a próxima presidente do STF. Então quem está assistindo esse canal está adquirindo muito conhecimento. Então já deixa o like e vamos seguindo aqui. Rosa Weber votou a favor dos aposentados na revisão da vida toda e vai ser a próxima presidente do STF, e votou a favor dos trabalhadores aqui também, quando ela ainda era ministra do TST. Muito bem, em julgados mais recentes, o Tribunal Superior do Trabalho adotou uma postura mais restritiva quanto à matéria, superando parcialmente o entendimento consolidado no enunciado impugnado para atenuar o alcance dessa sanção, dessa penalidade, nos quais o atraso do pagamento das férias se mostra ínfimo. Então, por exemplo, tem que pagar até 2 dias antes do empregado tirar férias. Ah, pagou 1 dia antes, já vai ter que pagar férias em dobro? Aí o TST começou a rever
né, isso aí. Fala, não, peraí, uma coisa o patrão pagar 2, 3 meses depois, né, um atraso grande. Mas um atraso de um dia, 2 dias é tranquilo. Então o TST já foi recuando, né? Falou, ó, se o atraso for de um dia, for de alguns dias, tá tranquilo, né? Então, concedeu férias no período correto e pagou um pouquinho de atraso, tá tranquilo, não vai pagar em dobro, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Em 2021, né, o TST já vinha trazendo um entendimento um pouco menos radical, um pouco mais favorável ao empregador, ao patrão, né? E aí, mais do que o simples afastamento da aplicação da 450 em caso de atraso irrisório, os fundamentos que alicerçaram essa nova interpretação conduzem ao reconhecimento da própria inconstitucionalidade do seu conteúdo. Então, como recorrentemente ele destaca, apesar de independentes, os poderes do Estado devem atuar de maneira harmônica. Olha o que o Alexandre de Moraes falou, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Então, olha aí o Alexandre de Moraes defendendo, né, que o executivo não tem que ficar brigando com o legislativo e não tem que ficar brigando com o judiciário e vice-versa, né, porque isso acaba minando a confiança popular na condução dos negócios públicos. E, nesse contexto, a Constituição Federal consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes. E, olha aí, a teoria dos freios e contrapesos, né, que é o seguinte, o executivo, legislativo e judiciário, cada um vai colocando o freio no outro, né? Então, às vezes, o executivo, o presidente, o governador, o prefeito, ele se exalta e vem o judiciário para frear ele. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, o judiciário quer legislar, quer atropelar, quer fazer lei, né? Então, assim, e o legislativo vem controlando, da mesma forma que, às vezes, o legislativo vem fazendo lei para tudo, né? Lei para coisas que nem seriam sua competência. Então, cada poder vai, né, nessa teoria dos freios e contrapesos, cada poder independente e harmônico entre si vai se controlando. Então, ele fala o seguinte: o propósito de proteger o trabalhador não pode exponenciar-se a ponto de originar sanções jurídicas não previstas na legislação vigente ante a impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo. É por essa razão que o próprio STF articula uma clara preocupação de contenção na prestação jurisdicional, resguardando a delicada estrutura política de intervenções desarrazoadas na típica função de outros agentes estatais. Você já vai entender. Que, olha, ele está falando o seguinte: a proteção ao trabalhador tem que existir. Alexandre de Moraes, né, defensor aqui dos direitos dos trabalhadores e aposentados. Só que ele falou o seguinte: se o próprio TST recuou um pouco, né, nessa questão da súmula, então não está na lei que o patrão tem que pagar férias em dobro se ele não pagar no tempo correto. O que está na lei é que o patrão tem que pagar férias em dobro se não conceder no período correto. Então ele está defendendo a separação dos poderes. Ele falou, não, o judiciário tem que julgar, mas não tem que criar leis. Certo, pessoal? Então, o que acabou acontecendo aqui, né? Ele novamente defendendo, né, a impossibilidade aqui do STF ultrapassar a sua função de julgar, e o próprio TST recusou por ausência de previsão legal, então por ausência de um artigo da lei, de alguma coisa da lei dizendo isso, recusou a mesma sanção ora debatida quando descumprido outro requisito formal relacionado ao descanso laboral, qual seja o de comunicar ao empregado a concessão das férias com antecedência mínima de 30 dias. Então, pessoal, ele trouxe aqui um julgado, né? Julgado este aqui do relator, que foi o ministro Alexandre Luiz Ramos, tá certo? Um recurso de revista no TST, Tribunal Superior do Trabalho. O próprio TST disse o seguinte: o artigo 137 da CLT prevê o pagamento de férias em dobro no caso de descumprimento do prazo previsto no artigo 134.
Então, se não conceder férias dentro de 12 meses após o período aquisitivo. É aquilo que eu falei. Trabalhou 12 meses, nos próximos 12 meses tem que tirar férias. Não tem como ficar 2 anos sem tirar férias. Não existe isso. Só que a CLT, ela não falou nada de pagar em dobro se não pagasse na época correta. Quem fez isso foi a jurisprudência. Então, o próprio TST falou que não existe também uma disposição legal que determine o pagamento em dobro se não observar o prazo de 30 dias para a comunicação prévia das férias, porque o patrão ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. Não adianta chegar para o empregado e falar, amanhã você está de férias. E o empregado, ele tem direito de se programar uma viagem para ver a família, né? Às vezes conseguir programar junto com as férias das crianças e tudo mais. Então, o que acontece? O TST decidiu, olha, a lei fala que tem que avisar o empregado com 30 dias de antecedência, mas também não trouxe nenhuma penalidade se não avisar com 30 dias de antecedência. Então, não é possível colocar essa punição das férias em dobro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, vendo, né, que o próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele está recuando, então também não cabe ao STF fazer lei, né, criar leis, criar penalidades para o empregador que não estejam previstas na lei. Então ele declarou, pessoal, a inconstitucionalidade da súmula 450 do TST. É isso mesmo. E lembrando, né, ele julgou procedente e declarou essa inconstitucionalidade e ele invalidou as decisões judiciais não transitadas em julgado. Então, o direito adquirido, quem entrou com a ação e ganhou, ele respeitou. Olha aí, pessoal, olha aí, cuidado aí, né? Até na questão de revisão da vida toda e tudo mais, entrar com processo, tá? Cuidado, pessoal, porque quem entrou garantiu o direito. Quem entrou garantiu o direito. Só que aqui, realmente, essa decisão em específico, declarando a inconstitucionalidade da súmula, essa decisão foi contra o direito dos trabalhadores. É o que eu falei, tem fundamento, porque ele, né, defendeu aqui o direito dos trabalhadores, mas defendeu mais ainda a separação dos poderes. Ele falou, o judiciário tem que julgar. Como essa punição tinha sido uma construção da jurisprudência, uma súmula, não é lei, né? Ela tem uma força, mas não é uma lei editada pelo Poder Legislativo. Então, para ficar bem fácil aqui para você entender, o que diz essa súmula 450 do TST, Tribunal Superior do Trabalho? A súmula 450 do TST prevê que a concessão das férias, sem o devido pagamento do salário e do adicional de 1/3 com 2 dias de antecedência, além de ensejar multa administrativa, leva ao pagamento da dobra do valor das férias. Então, se não pagar até 2 dias antes de tirar as férias, vai ter que pagar em dobro. O governador do estado de Santa Catarina ingressou no STF com uma DPF, né? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o controle abstrato de constitucionalidade, impugnando a constitucionalidade dessa súmula. Ou seja, foi o governador do estado de Santa Catarina que entrou, mas a decisão do STF vale para o Brasil inteiro. Argumentos pela constitucionalidade da súmula. O artigo 137 da CLT, que prevê o pagamento dessa dobra, combinado com o artigo 145, que prevê o prazo de 2 dias, impunham a obrigação do pagamento das férias no prazo de 2 dias, sob pena de pagamento em dobro. Eis que o pagamento, realizado com atraso, impediria que o trabalhador usufruísse integralmente do seu descanso, né? Sem dinheiro, que adianta? Dá 30 dias de descanso, mas sem dinheiro para pagar as contas, sem dinheiro para viajar, aí não tem como, né? Então, seria devido esse pagamento em dobro. Mas quais foram os argumentos pela inconstitucionalidade dessa súmula? Quem defendia essa inconstitucionalidade sustentava que a súmula 450 ST violaria os princípios constitucionais da legalidade e separação dos poderes por criar sanção ao empregador sem correspondente previsão legal. Então, uma súmula criando uma penalidade que não estava prevista na lei, estava sendo aplicada por analogia, né? A penalidade era para não conceder as férias no tempo correto, e eles estavam aplicando o pagamento das férias em dobro, se não
houvesse o pagamento no prazo correto. Então, parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apesar de se manifestar pela ilegitimidade do governador do estado de Santa Catarina para essa ação, o PGR opinou pela inconstitucionalidade da súmula 450 do TST por violar a separação dos poderes e o princípio da legalidade ao ampliar os efeitos do artigo 137 da CLT para incidir em situação por ele não prevista. Então, julgamento final do STF, julgamento virtual finalizado, 7 votos a 4, plenário do STF julgou procedente a ADPF para declarar a inconstitucionalidade da súmula 450 e invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado. Então, quem entrou com a ação, transitou em julgado, está resguardado pelo direito adquirido. Amparados no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro. Pessoal, realmente, né, com informações aqui do professor Henrique Correia, ele que é procurador do trabalho, tá? Henrique Correia, procurador do trabalho, e também com informações aqui, esse aqui é o próprio voto tirado do site, pode ver, ó, tá escrito meio de lado aqui, ó, plenário virtual, minuta de voto, né? Então, realmente, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez, não votou a favor dos trabalhadores, né, defendendo essa separação dos poderes. Ele falou, olha, quem deveria criar esse direito ou essa penalidade é o poder legislativo e o judiciário não pode legislar. Então, para quem defende é ativismo judiciário, o STF está indo realmente um pouco mais, com a mão mais leve aí no ativismo judiciário. Só que em compensação, o trabalhador perdeu mais um direito. É isso, pessoal. 7 votos a 4. E, se ficou alguma dúvida, né, comenta aqui, comenta o que você achou dessa decisão. Ministro Alexandre de Moraes, que vinha sendo um grande defensor de direitos aposentados e trabalhadores, mas dessa vez entendeu que pela separação dos poderes, entendeu que só o poder legislativo poderia criar essa penalidade e acabou como relator votando contra e outros ministros acompanharam ele. 7 votos a 4. Uma derrota do trabalhador brasileiro. Grande abraço, meus amigos. Inscreva-se no canal para mais informações verificadas. Deus abençoe a todos. Juntos, somos mais fortes. Esse processo, né, ele foi sendo julgado e ninguém falou nada, né? Aí realmente deixou passar e o que aconteceu foi essa derrota do trabalhador brasileiro. Um grande abraço e até a próxima.